Vamos ler, galera. Lucas 18, a partir do verso 35, o texto diz assim: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou aqui, beleza? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente dele o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem um cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Que episódio maravilhoso. E eu quero começar essa noite aqui perguntando algo para que você reflita enquanto eu prego aqui nesse momento. Quem Jesus é na sua vida? Talvez seja uma pergunta óbvia, mas ela não é tão óbvia assim. Quem Jesus é para você em cada detalhe dos pensamentos que você tem, em cada detalhe das coisas que você faz, em cada detalhe dos seus minutos, naquilo que você gasta o seu tempo? Quem Jesus é em cada sonho que você tem? Quem Jesus é em cada desejo do seu coração? Quem Jesus é para o futuro que você planeja? Eu não sei se você sabe, mas existe uma grande diferença se Jesus faz parte ou não. Esse trecho que a gente acabou de ler aqui fala sobre o poder de Jesus sobre a sua própria criação, o poder que Jesus tem de curar qualquer doença. Um cego é curado de uma forma milagrosa, mas nesse mesmo trecho a gente pode aprender muito sobre os desejos que o nosso coração tem e como é possível a gente entender a diferença que Jesus faz nesses desejos. Qual é o contexto desse texto aqui? Jesus estava passando, uma multidão estava acompanhando Jesus. A esse momento aqui, Jesus já era alguém relativamente famoso, as pessoas já tinham ouvido falar dos milagres que ele podia fazer, das coisas que ele falava, que ele ensinava. Uma multidão acompanhava Jesus, e de repente, um cego, ouvindo aquela multidão, ele foi informado de que Jesus estava passando, e ele começou a gritar. E eu tento imaginar essa cena, alguém que está desesperado, um cego no meio do caminho, era alguém que provavelmente mendigava para conseguir viver. Então eu imagino ele gritando com todo o coração dele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina ele passando, por exemplo, depois daquele rio lá, sem microfone, ele devia estar gritando com toda a força dele: Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo mais ou menos assim. Deu para entender o que estava acontecendo? Só que ele é repreendido no primeiro momento, e aí ele é repreendido e começa a gritar mais alto ainda. É isso que o texto vai falar. Ele começa a gritar de verdade: Filho de Davi, tem compaixão de mim. É muito interessante que o cego reconhece em Jesus aquele Messias esperado, de quem as profecias do Antigo Testamento falavam. O filho de Davi, aquele que viria para ser o Salvador. E Jesus para. Jesus para. Jesus tinha alguma coisa para fazer. Ele estava indo para algum lugar. Uma multidão estava seguindo ele, mas ele para. Galera querida, não sei se você está percebendo isso aqui. Jesus, o Salvador do mundo, Deus encarnado, com tantas coisas para fazer, ele para. Jesus para. Ele manda chamar o cego e ele faz uma das perguntas que mais me impressionam: o que você quer que eu lhe faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que o cego queria? Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Imagina
Jesus hoje na sua frente, olhando você cara a cara, nos seus olhos e perguntando isso para você. Walter, o que você quer que eu te faça? Duda, o que você quer que eu te faça? João, o que você quer que eu te faça? Que resposta você daria para Jesus? O que você quer que eu lhe faça? E o texto diz que o cego prontamente diz: Senhor, que eu possa ver de novo. Já pensou se você tivesse essa oportunidade? Uma única vez na sua vida. O que você responderia de verdade para Jesus? Você não pensaria nos seus maiores sonhos, nos seus maiores desejos, naquilo que você mais quer naquele exato momento? Aqui o cego está diante da maior oportunidade da sua vida. E ele vê nessa pergunta de Jesus o seu maior desejo tendo a real possibilidade de ser realizado. Porque provavelmente um cego que está à beira do caminho pedindo esmolas, ele está acostumado a pedir esmolas. Se ele não cresce que Jesus podia fazer esse milagre, ele só falaria assim: Jesus, poxa, você que está com uma multidão aí te acompanhando, tenta me dar uma ajuda aí, me ajuda a conseguir uma esmola um pouco melhor, para eu pelo menos passar alguns dias um pouco mais tranquilo, Jesus. Jesus, me dá um pouco mais de dinheiro. Jesus, por favor, ensina essas pessoas que estão te seguindo, que elas precisam ajudar os pobres, que elas precisam ajudar as pessoas que não têm muito recurso. Por favor, Jesus, me ajuda. Ou então, Jesus, eu não sei, alguém que está cego, acostumado com essa vida, vivendo assim dia após dia, acostumado com essa debilidade, mas agora ele está diante de Jesus, mas ele crê que Jesus pode curar, ele crê que Jesus pode fazer esse milagre, ele não apenas crê que o seu maior sonho pode ser realizado agora, como ele também percebe que Jesus era a única solução que restava. E Jesus realiza o maior desejo daquele cego. Jesus faz ele voltar a enxergar. Antes, sem essa perspectiva da proximidade de Jesus, só restava aquele cego sobreviver naquela vida, uma vida de mendigo, pedindo esmolas. Para ele aquilo aconteceu do nada. Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas para aquele cego foi algo completamente inesperado. Para aquele cego foi algo que talvez fosse impensável. Mas agora Jesus para, e Jesus entra na sua história, e enxergar agora para ele passa a ser algo possível de ser realizado. E Jesus dá ao cego algo que é muito maior do que ele poderia imaginar, não apenas a volta da sua visão, mas Jesus dá ao cego salvação. Jesus fala para o cego: olha, a sua fé te salvou. Ele não fala assim: a sua fé te curou e você agora vai voltar a ver. A volta da visão foi uma consequência da sua salvação. A fé que o cego tem de que Jesus pode curar a sua doença é suficiente para que ele seja perdoado e salvo. Jesus faz toda a diferença. Jesus faz toda a diferença, fez toda a diferença na vida desse cego e pode fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. A primeira coisa que a gente aprende com esse trecho aqui é que quando Jesus está presente, qualquer coisa é possível. Quando Jesus está presente, qualquer coisa é possível. Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Ele responde: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus diz para ele: pois então veja, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver de novo, ele passou a enxergar. Um cego volta a ver. Eu te pergunto, você sabe qual é a complexidade que existe num olho para que ele funcione? Para que a gente enxergue, existe uma complexidade gigantesca no nosso olho. Algumas pesquisas de estudiosos sobre o olho humano falam o seguinte: nenhum chip de computador consegue fazer o que a nossa retina faz. Para um chip conseguir fazer o que a nossa retina faz, ele precisaria ter 1 milhão de vezes
mais tamanho do que a retina, e seria algo que pesaria mais de 40 quilos. A retina humana pesa menos de 1 grama e tem uma espessura de 0,01 milímetro. A nossa retina, para enxergar, ela consome 0,0001 watt. Se uma retina artificial fosse construída, ela demandaria 300 watts, além de um sistema de refrigeração. Se um chip assim fosse construído, ele seria capaz de lidar com uma área quadrada de somente 2.000 pixels, enquanto que uma visão humana tem a capacidade 5 vezes maior, de 10.000 pixels. Se um chip assim existisse, ele teria equivalente a 1 milhão de transistores, que é um componente do circuito elétrico. Uma retina humana equivale a 25 bilhões de transistores e muitas outras mais coisas complexas. E com toda essa complexidade do olho humano, Jesus dá apenas uma ordem e o cego torna a ver. Com toda a complexidade do nosso olhar, apenas uma ordem de Jesus faz com que um olho volte a enxergar. Você consegue entender e perceber a grandeza do poder de Jesus? Apenas uma ordem. Eu quero que você volte a ver. E ele voltou a ver. E além disso, ele salva então a vida daquele homem, que é a coisa mais importante que poderia acontecer. A gente tem muitos sonhos e desejos na nossa vida, e na maioria das vezes a gente luta por conta própria para alcançar esses sonhos, para alcançar os nossos objetivos. A gente faz um esforço enorme e muitas vezes a gente evolui tão pouco em conquistar esses desejos e sonhos que a gente tem. E Jesus pode resolver com uma única ordem, uma única palavra. Quando Jesus está presente, qualquer coisa se torna possível. Quando Jesus está presente, qualquer coisa se torna possível. Você é capaz de conquistar qualquer coisa nesse mundo, mas uma coisa é você tentar sozinho, e outra coisa é você fazer com Jesus presente na sua vida. Eu me lembrei da minha época de vestibular, 20 anos atrás. 2004, eu prestava vestibular, eu tinha o sonho de cursar economia. Na verdade a história é um pouquinho mais complexa, mas eu queria cursar economia, e eu lembro que tinha uma faculdade de economia na minha época, que era uma das melhores que existiam no Rio, e era uma das mais caras também. Para minha família era impossível financeiramente falando, impossível, e Deus sabe o quanto eu orei naquele tempo, quanto eu busquei a Jesus, quanto eu pedi a Ele que me ajudasse a entrar naquela faculdade, o quanto eu me dediquei para aquilo, e eu sabia, eu tinha plena consciência de que só Jesus podia me colocar naquele lugar, e aquilo de fato aconteceu. Galera, eu posso falar para vocês, hoje eu olho para trás, quantas coisas maravilhosas Jesus já fez na minha vida, fez através mesmo dessa faculdade que eu consegui cursar naquele tempo. Quantas coisas hoje Ele usa e Ele me capacita para a glória dEle. Eu poderia ter feito sozinho, com a força do braço, estudando, me esforçando, mas é muito melhor ter feito com Jesus, sabendo que foi Ele que me colocou ali, sabendo que Ele me deu a capacidade, Ele me deu a inteligência necessária. Existem coisas na nossa vida que só Jesus pode realizar, e só Ele vai querer realizar, para que a gente entenda o quanto a gente precisa dEle, e o quanto Ele é maravilhoso para cada um de nós, e o quanto Ele nos capacita para essa vida que Ele nos deu. E aí a gente volta a falar um pouquinho sobre o Gol, sobre esse ministério. Eu não sei se você ainda sonha em viver, em participar de um ministério frutífero, que existe para a glória de Jesus, para que outras pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas também. Mas a gente precisa renovar sim o nosso sonho, o nosso desejo, para que esse ministério, para que o Gol seja uma ferramenta poderosa de Deus no meio da nossa sociedade, no meio do nosso bairro, no meio da nossa cidade, para a nossa família, para os nossos amigos, em qualquer outro meio. E a gente olha para um texto assim, e a gente
traz uma análise e tenta aplicar ao nosso ministério, a gente vai perceber que se Jesus estiver presente aqui no nosso meio, cada vez mais, se Ele estiver presente no nosso coração, aqui dentro, a gente vai viver de fato um mover nunca antes visto na nossa geração. Porque tudo depende dEle. Tudo depende dEle. Se Jesus estiver presente, se Ele estiver nesse lugar, semana após semana, se Ele fizer parte da sua célula, se Ele fizer parte da sua vida, se Ele encher o seu coração, coisas inimagináveis podem acontecer, porque Ele pode fazer e Ele só precisa dar uma ordem, como a gente está vendo aqui. Como está o seu desejo, o seu sonho em participar de um ministério assim? Será que você já teve um sonho e isso se esfriou com o tempo? Será que hoje você nem pensa, para você é só uma coisa que você tem que vir no sábado à noite, ou a célula, as pessoas lá da igreja falam que isso é importante, aí você se esforça para ir na sua célula uma vez por semana? Eu por muito tempo sonhei em ver milhares de jovens se rendendo a Jesus aqui no nosso meio. A verdade é que só com a presença de Jesus isso é algo possível. Só com Jesus isso é possível. Quando Jesus está presente, qualquer coisa se torna possível. A segunda coisa que a gente vai aprender nesse trecho é que quando a gente busca Jesus como a única solução, Ele para e ouve. Quando a gente busca Jesus como a única solução, Ele para e ouve. O texto diz que anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando ali para o cego. Então o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritou de novo. Jesus ouviu e parou. Galera, a questão não é a quantidade de vezes que o cego gritou, não é a força com que ele gritou. A questão é que a gente tem um Deus que é misericordioso, um Deus que se importa com a nossa vida e com a nossa história. Se o cego talvez, com o mesmo desejo, apenas pensasse e orasse, talvez Jesus parasse da mesma forma. Nem sempre Jesus vai fazer do nosso jeito, nem sempre Ele vai realizar o desejo que a gente tem, mas a gente pode garantir, não apenas por esse texto, mas por toda a palavra, que é certo que Ele sempre vai ouvir, e Ele sempre vai parar para ouvir. Isso é uma certeza que eu e você podemos ter, e cara, como isso enche o coração de esperança, não é verdade? Às vezes a gente entra no nosso quarto e a gente para fazer um pouco o nosso devocional, e a sensação, eu não sei você, mas eu já vivi isso várias vezes, é de que parece que Jesus está um pouquinho distante, parece que Ele não está ouvindo tanto. E por isso que trechos assim são tão importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, porque eles garantem para a gente, a Bíblia garante para a gente que Deus sempre ouve, porque Ele se importa, porque Ele ama. Foi Ele que te criou. Ele é que tem planos para a sua vida. Ele é que se importa com você muito mais do que o seu pai e a sua mãe. Muito mais do que qualquer pessoa que você possa imaginar. Ele é um Deus que para ouvir. Ele é um Deus atencioso. Ele é preocupado com a nossa vida. E se Ele parar e ouvir, quiser atender, aí nada vai se contrapor a isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente tem sim muitos desejos, muitos planos, muitos sonhos. Isso é maravilhoso, porque isso traz motivação para a nossa vida. Mas a gente precisa aprender a trazer Jesus para todos esses desejos, e todos esses planos, e todos esses sonhos. E assim a gente pode garantir que o propósito de Deus vai se cumprir na história. No caso do cego, ele percebia claramente que Jesus era a única solução para o seu problema. Muitas vezes a gente vai perceber isso, que diante daquilo que a gente está vivendo, Jesus é a única solução para a realização daquilo que a gente quer demais, ou para qualquer problema. Mas, e é isso que eu quero chamar a atenção agora, maior é a nossa maturidade na fé, quando nós fazemos de Jesus a primeira opção e não a última, na busca pelos nossos sonhos.
Quanto mais maduro na fé nós estivermos, quanto mais próximos de Jesus nós vivermos, mais nós vamos colocar Jesus como a primeira opção e não como aquela que resta. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida e eu me dei tão mal? Você pensa em alguma coisa, você começa a planejar aquela coisa, você começa a sonhar com aquela coisa, aí você começa a correr atrás, a fazer, a pensar, e aí meses se passam, anos se passam, você pensa, caramba, eu nem falei com Jesus antes. Quanto tempo desperdiçado. Por que eu não parei um pouquinho antes, acalmei meu coração e perguntei, Senhor, é isso que você quer que eu faça? Senhor, você vai me ajudar, você vai caminhar do meu lado, Senhor. Se eu for por esse caminho, se eu escolher essa coisa, se eu tomar essa decisão. Eu fico tentando imaginar a mente desse cego pensando, por que eu não conheci esse Jesus antes? Ah, se eu tivesse falado com ele antes. Ah, se ele tivesse passado por aqui alguns anos atrás. Eu queria tanto ter sido curado antes. Quantas vezes a gente se dá conta de que teria sido muito mais fácil, muito melhor ter entregue para Deus aquele desejo bem antes, bem no início. Eu sei que a gente tem essa tendência humana mesmo de querer sair, querendo resolver tudo logo na força do nosso braço. Deus é tão bom, Ele é tão gracioso, que Ele só espera a gente se cansar e pedir pela sua ajuda, para que Ele venha e para que Ele traga a solução. Jesus precisa ser sempre a primeira e única solução em todas as áreas da nossa vida. Não se esqueça disso, Ele é um Deus que para e ouve. Eu não gosto muito dessas frases que as pessoas falam, de primeiro a gente tem que fazer o máximo que a gente puder, e aí quando a gente não puder mais, a gente busca Deus. Eu acho que é completamente o contrário. Tudo que a gente fizer vai ser muito melhor, vai ser muito mais excelente, vai ser muito mais belo, se a gente antes falar com o nosso Deus, com o nosso Salvador, se a gente buscar antes a sua vontade. Se você tem planos, sonhos para a sua vida, se coloque diante de Jesus antes de qualquer decisão. Seja a escolha de um namorado, de uma namorada, se coloque na presença de Jesus antes de tomar a decisão de namorar ou não. Seja a escolha de uma profissão, se coloque na presença de Jesus. Eu sou daqueles que acreditam que você pode sim escolher qualquer profissão, mas Deus também te deu dons e habilidades específicas. Talvez Ele te direcione de uma forma um pouquinho melhor, um pouquinho mais clara, Ele pode te ajudar de uma forma mais assertiva. A questão não é que profissão você vai escolher, mas é você ter a certeza de que naquela escolha Jesus está do seu lado. Cara, isso faz tanta diferença. Uma decisão às vezes de morar fora da cidade, em outro estado, até mesmo em outro país. Comece a orar, pergunte a Jesus o que Ele tem para você, o que Ele quer para a sua vida. Seja a busca de qualquer outra coisa, perca horas, dias, meses, anos, se for preciso, buscando a vontade de Deus. Não coloque toda a sua esperança somente em Jesus, quando Jesus for a única coisa que restar. Dependa de Jesus antes mesmo do primeiro pensamento. Quando a gente começa a buscar Jesus como a única forma de alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, Ele certamente vai ouvir. E cabe a nós confiarmos na sua decisão, seguirmos em frente. A melhor coisa vai ser a gente começar a viver colocando o Senhor sempre como a primeira opção, pensando sempre nele antes de tomar qualquer decisão. E eu quero voltar a falar desse ministério aqui, dos sonhos para o gol, os sonhos para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se Deus quiser, a gente pode viver de fato coisas incríveis aqui. E se a gente quiser ver o gol, esse ministério sendo um marco na nossa geração, um lugar onde muitos jovens encontram a salvação, encontram o evangelho, conseguem ter liberdade dos seus pecados, a gente precisa começar urgentemente a buscar Jesus como a primeira opção. A gente não precisa de uma banda que toque profissionalmente,
de uma galera que toque cada vez melhor. A gente não precisa de luzes cada vez mais iradas, bem projetadas. A gente não precisa de cultos simplesmente cheios de gente que não tem compromisso com Jesus. A gente não precisa de festas ou eventos aqui. A gente não precisa de gente bonita, entre muitas aspas, porque é difícil você falar o que é gente bonita. O que a gente precisa é de Jesus. Todo o resto é consequência. A gente precisa de Jesus, todo o resto é consequência. Se a gente começar a buscar Jesus como primeira e única forma de conquistar qualquer coisa na vida, Ele certamente vai ouvir, e Ele é um Deus que para e ouve. A terceira coisa que a gente aprende é que quando Jesus se torna o principal, Deus é glorificado e todo o povo louva. Quando Jesus se torna o principal, Deus é glorificado, todo o povo louva. O cego começou a seguir Jesus depois de ser curado, glorificando a Deus. Imagina a alegria daquele homem. Tanto tempo, a Bíblia não deixa claro quanto tempo ele já não enxergava mais. O texto diz que ele voltou a ver, então provavelmente ele nasceu enxergando, ele perdeu a vista à medida que a vida seguiu. Mas a gente não sabe quanto tempo ele ficou cego. Ele foi curado de uma forma milagrosa, e ele começou a glorificar a Deus. E aí o povo viu isso e começou a dar louvores a Deus também. O cego foi curado por Jesus, ele passou a seguir Jesus glorificando a Deus, ele entendeu o poder de Jesus, ele entendeu a perfeição de Jesus, ele entendeu a bondade de Jesus, ele entendeu que Jesus era o principal na história. Essa história que a gente está lendo aqui essa noite, não é sobre a cura de um cego, é sobre o poder de Jesus. A história é sobre Jesus, é sobre o que Ele pode fazer, é sobre quem Ele é sobre o que Ele representa para mim e para você. A história é sobre Ele, toda a vida é dEle, toda a vida é por Ele, toda a vida é para Ele. Na maioria das vezes, Jesus vai permitir que algo aconteça em nós, para que o Pai seja glorificado, seja bom, seja ruim, porque a história é sobre Jesus, não é sobre nós. Nunca as realizações de Jesus acontecem sem que haja algum propósito, porque tudo existe para a glória de Deus e tudo acontece para a glória de Deus. E sempre que a gente fizer de Jesus o principal, Deus vai ser glorificado. Sempre que a gente fizer de Jesus o principal, Deus vai ser glorificado. Quando a gente deseja alguma coisa na nossa vida, quando a gente tem algum sonho mesmo pessoal, e Jesus começa a aparecer mais do que nós, Deus é glorificado e o reino se alegra. O povo vê motivos para louvar. Eu conheço um empresário, hoje ele já está aposentado, mas numa época em que ele ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro, e ele ajudava tantas pessoas. Uma vez ele ajudou uma pessoa que eu conhecia muito de perto, e essa pessoa ficou totalmente sem graça, recebeu assim um dinheiro muito alto, muito grande, e agradeceu demais. E esse empresário que era cristão, ele só respondeu assim: olha, foi o Senhor quem deu, louvado seja o nome do Senhor por isso. É assim que deve ser a nossa vida. Quando a gente entende que Jesus é a razão principal em toda a nossa vida, as pessoas ao redor começam a ser abençoadas, a gente começa a cumprir o propósito de Deus em nós, e isso não para em mim, e quem está perto de mim começa a receber os benefícios dessa bênção. Isso é maravilhoso demais. Aquele cego começou a seguir a Jesus, glorificando a Deus, e ele serviu como um testemunho vivo de que Jesus é de fato um Deus que tem poder, e Ele pode fazer coisas assim. Ele pode fazer um cego voltar a enxergar, e as pessoas vendo esse testemunho começaram também a louvar a Deus. Você consegue perceber essa dinâmica? Se a gente é chamado a viver dessa forma, colocando Jesus como principal, e isso se torna cada vez mais evidente na nossa vida, na nossa forma de se comunicar com as pessoas que estão perto de nós, na forma como a gente começa a pensar e a raciocinar, e a falar e a agir, e a se importar com as pessoas, cada vez mais Deus vai ser glorificado, e é essa dinâmica que Deus quer que aconteça na nossa vida. E dessa forma vai existir razão para o povo louvar.
Você imagina você exaltar tanto a Jesus com a sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua roda de amigos não cristãos, você viver de uma forma tão radiante, brilhando a imagem de Jesus por meio de cada gesto, cada palavra, cada pensamento, que as pessoas vão olhar para você e mesmo que elas não entendam, elas vão falar assim: caramba, que coisa legal que eu acabei de ouvir, que coisa legal que aconteceu com a minha vida pelo que você fez comigo agora. Isso é uma forma do povo louvar a Deus, mesmo sem entender que aquilo está glorificando o único Deus que existe em toda a criação. Jesus é o principal. Cabe a cada um de nós colocar Jesus como principal na nossa vida para que Deus seja glorificado. E eu vou trazer 3 aplicações então para a gente encerrar aqui. Primeira, torne Jesus a primeira opção em tudo que você fizer. Faça de Jesus a primeira opção. Torne Jesus a primeira opção. Muitas vezes a gente não faz Jesus a primeira opção. E a gente precisa refletir sobre isso honestamente, de verdade. Convide Jesus a estar presente em tudo que você deseja realizar na sua vida. Eu sei que você quer conquistar coisas nesse mundo ainda, e não tem problema com isso. Eu sei que você tem conquistas profissionais a alcançar. Eu sei que você talvez tenha uma conquista amorosa a alcançar. Espero que Deus abençoe a sua vida, você case, você faça uma família. Isso é maravilhoso. A questão é quem Jesus é em cada sonho desse, em cada desejo desse. Você tem sonhos. Você já parou para pensar se Jesus está em cada sonho que você tem, em cada desejo do seu coração? Cara, você precisa pensar nisso, de verdade. Pense nisso nessa noite, agora, nesse momento. Aquilo que você tem buscado hoje com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, entregando todo o seu tempo, isso tem te levado para mais perto de Jesus ou isso tem te afastado dele? Será que esse sonho é dele mesmo para você? Você precisa pensar nisso de verdade. Isso pode transformar a sua vida. É sério, cara. A nossa vida aqui não é o final de tudo. Isso aqui é só uma passagem. A Bíblia ensina que nós somos peregrinos. Isso aqui é só uma partezinha completamente desprezível de toda a eternidade que a gente vai ter com o nosso Deus. É para lá que a gente vai. Será que a gente não tem perdido tanto tempo com coisas que Deus não quer para a nossa vida? E eu falo isso com tranquilidade no meu coração, porque eu preguei isso para mim antes. Tem muita coisa que eu tenho tirado da minha vida e eu preciso tirar mesmo, porque Jesus é o principal e eu não quero mais perder meu tempo longe da presença dEle, e eu não quero mais perder meu tempo com coisas inúteis que vão ficar nesse mundo de verdade. Não tem problema você querer coisas legais para a sua vida, não tem problema você querer uma roupa legal, não tem problema você querer ganhar um salário bacana, não tem problema você correr atrás de um carro legal, não tem problema você desejar uma casa maneira para você morar, não tem o menor problema com isso, desde que o seu coração não esteja cheio só disso, entendeu? Esse é que é o ponto. Será que quando a gente alcançar aquele maior sonho que a gente tem, a gente vai estar mais cheio da presença de Jesus? Eu gostaria de te encorajar a pensar na sua vida aqui essa noite, refletir honestamente, se Jesus tem sido o principal. Se a gente quer fazer do gol um marco na nossa geração, Jesus tem que ser o primeiro. Por que você não estava aqui na reunião de oração mais cedo? Será que é porque você não colocou Jesus como primeiro? É sobre isso que a gente tem que refletir, de verdade. Por que às vezes a gente falta? É claro que a gente tem às vezes compromissos, não tem problema com isso. Mas por que às vezes a gente está meio sem vontade de fazer as coisas para Deus, de estar aqui, de servir, de se entregar mais? Será que é porque Jesus não é o primeiro?
E eu quero usar, sim, essa linguagem de ser o primeiro. Eu sei que tem pastores e teólogos que falam assim, Jesus não tem que ser o primeiro, ele tem que estar em todas as áreas da sua vida. Mas tem textos bíblicos que me dizem, sim, que ele tem que ser o primeiro e o principal. Porque tem momentos que a gente vai ter que colocar Jesus numa escala de valores, sim. E a gente vai ter que decidir quem é o primeiro na minha vida. É Jesus, e ele vai ser o primeiro, para a glória do meu Deus. Às vezes isso vai ser doído, às vezes vai ser difícil, mas em todo o tempo, quando a gente vai para a palavra, a gente vê que é isso que Deus quer da nossa vida, sim. Porque o mais difícil Ele já fez. O mais difícil é a regeneração do nosso coração. A gente antes estava morto, a gente antes estava cego, antes as coisas de Deus não faziam o menor sentido, antes as coisas de Deus eram uma loucura, mas agora elas fazem sentido. Agora a gente entende que Jesus é de fato, ou melhor, um principal. O milagre já aconteceu no nosso coração. Agora, colocar Jesus em primeiro ou em outros lugares da vida, cabe a nós. É uma responsabilidade nossa. Muitas vezes, Deus é gracioso, o Espírito Santo vai ajudar a gente, vai encher a gente, e Ele dá para a gente meios para que isso seja possível, isso é maravilhoso. E a gente tem que lançar a mão desses meios, sim. Mas muitas vezes a gente vai ter que dizer não para coisas que a gente quer muito. Muitas vezes a gente vai dizer não para prazeres desse mundo. E tem que ser assim, galera. Tem que ser assim. E lá na eternidade a gente vai agradecer a Deus porque foi assim. E Deus sabe de cada uma dessas coisas que a gente falou sim para Jesus. E essas coisas aproximaram a gente do nosso Deus. Voltando a falar desse ministério aqui, você tem sonhado com um gol? Se esse sonho se esfriou do seu coração, o que tem faltado? Será que não é porque falta Jesus? Será que é porque Ele já não está lá no finalzinho da nossa lista? Se falta Jesus, falta tudo. A gente precisa voltar a orar mais. A gente precisa voltar a frequentar as reuniões de oração, aos sábados, às quintas, às sextas, todos os dias que tiver, fazer mais devocionais na nossa casa, buscar mais e mais a Jesus, passar mais tempo na presença dEle. E sendo bem sincero, é tão bom quando a gente para e faz, não é? Segunda aplicação, aprenda a ouvir qual o real desejo de Jesus para você. Se o seu maior desejo não é o que Jesus quer para você, tenha coragem de abandonar esse desejo. Eu acabei de falar isso. Vida cristã requer coragem. Talvez hoje o seu maior desejo é continuar um namoro que você está tendo. Mas talvez esse namoro não esteja agradando a Deus há muito tempo. Tome coragem e termine esse namoro. Eu falo isso com muito temor, tá? Eu sei que quando eu subo aqui, e eu sei que quando eu estou aqui também, não sou eu que estou falando, Deus fala através da minha vida de verdade, eu tenho essa noção, e eu sei que quando você me ouve com muito temor, entendendo que Deus pode usar qualquer que seja a pessoa aqui para falar, e isso é a palavra de Deus para a sua vida. Então talvez isso seja algo que Deus esteja falando para você, de verdade. Eu sei que é difícil pra caramba, eu já vivi muitas coisas difíceis na minha vida também, eu já fui jovenzinho assim, eu já tive um monte de desejo errado. Talvez uma profissão que te leve para cada vez mais longe de Jesus. Talvez são estudos que te impeçam de servir nesse lugar e de ser bênção. Será que a gente não tem idolatrado coisas assim à nossa volta? A gente precisa aprender a ouvir o real desejo de Jesus para a nossa vida. Como que a gente vai fazer isso? Orando mais, se colocando mais na presença de Deus, perguntando as coisas para Ele, pedindo que Ele ajude a gente e lendo mais a Bíblia. Muitas respostas que a gente quer que Deus dê para a gente, de uma forma mística, sabe? Por meio de um sonho, ou por meio de alguém que vem e fale, olha, Deus mandou te falar, e você fala assim, caramba, Deus falou comigo, já estão reveladas na Bíblia. Deus não vai fazer dessa forma para você. É só você ler a Bíblia. Muita coisa que já está lá, escrita, já revelada. Deus já falou com você, você só não ouviu, porque você tem lido pouco a sua Bíblia. Terceira aplicação, dê toda a glória a Deus quando alcançar o seu sonho. Qualquer sonho, qualquer desejo, a gente precisa aprender a dar toda a glória a Deus. A gente precisa ser grato primeiro a Ele, que tornou tudo possível.
Eu não estou falando daquela falsa humildade não, sabe? Quando tu faz uma parada muito maneira, aí a pessoa vem e fala assim, cara, que parada maneira que tu fez, vem te elogiar, sacou? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Walter deu aqui a aula de fim de semana de treinamento, aí a galera vem falar assim, pô, Walter, maneiraço, cara, glória a Deus pela sua vida, parabéns. Não, que isso? Eu não sou nada, sabe? Essa coisa. Isso é falsa modéstia, cara. O que Jesus ensina a mim e a você é, caramba, glória a Deus, porque Ele me deu a capacidade de entregar alguma coisa minimamente agradável para as pessoas, de fazer algo maneiro, algo que é digno de louvor, algo que é digno de elogio. Não quer dizer que você vai falar assim, pô, eu sou bonzão mesmo, glória a Deus, não é isso que você vai fazer não, beleza? Mas você vai falar assim, poxa, obrigado meu irmão, obrigado minha irmã, poxa, toda glória seja dada a Deus. Eu sei que eu não teria a menor capacidade de fazer o que eu fiz, Ele que realmente me ajudou, Ele que tem me ajudado. Glória a Deus por isso. É assim que Deus quer que a gente haja. Dê toda a glória a Deus. Quando você fizer alguma coisa, ou quando você alcançar aquele sonho, aquele desejo que você sempre teve, seja sempre grato a Jesus por toda e qualquer conquista. Quero concluir. O que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Se essa pergunta fosse feita para você agora, nesse momento, que resposta você daria? Eu queria muito ouvir cada um aqui respondendo. Sério mesmo, que resposta você daria? Com toda a honestidade do mundo. O que você quer que eu te faça? O que você pediria para Jesus? A gente pode ter muitos desejos na nossa vida, muitos planos, muitos sonhos para conquistar, mas Jesus precisa ser o maior desejo sempre. Sem Ele, nada de bom pode ser feito, pode ser conquistado. Não adianta nada a gente conquistar coisas nesse mundo e não ter mais Jesus por perto. Não ter mais Jesus caminhando do nosso lado. Não ter mais um Deus que para e ouve, porque se importa com a nossa vida. Não adianta nada você ser celebrado pelos homens, você ter muitos seguidores e muitas pessoas que olham para você e falam que pessoa incrível, e você não ter Jesus enchendo o seu coração e sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Você vai viver com um vazio imenso dentro do peito e nada vai te satisfazer. Não é mais dinheiro que vai satisfazer sua vida, não é mais coisas que você possa obter nesse mundo, não é isso que vai te encher de alegria de verdade, é a presença de Jesus Cristo, só Ele, só Ele. Que a gente viva dessa forma para a glória do nosso Deus, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a gente percebe lendo ela, que você, Jesus, é a melhor coisa que a gente pode ter para a nossa vida. Obrigado porque você é um Deus que se importa, você é um Deus que deseja entrar na nossa história, e você faz assim, e a nossa vida nunca mais é a mesma. Senhor, eu quero te agradecer demais, porque um dia, lá atrás, o Senhor encheu o meu coração com a Tua alegria, encheu o meu coração com a Tua presença, Senhor, e mostrou que não existe nada melhor nesse mundo, Deus. Muito obrigado por isso, Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Não existe nada, Senhor, nada nessa vida que seja melhor do que o Senhor, que seja, Senhor, mais satisfatório do que a Sua presença, Senhor. Não existe nada que esse mundo possa ter, Senhor, que faça com que o Senhor se torne secundário. Não existe, Jesus. Você é a coisa mais preciosa desse mundo. Esse mundo todo é Teu, esse mundo todo existe para a Sua glória, Senhor. Ajuda a gente a viver para o Teu louvor, ajuda a gente a ter uma vida que Te engrandece em todo o tempo, que o Senhor seja tudo no nosso coração. Abençoa, Senhor, para que o nosso maior desejo seja sempre Você, e que toda a nossa vida exista para a Tua glória, Senhor, e eu oro assim no Teu nome. Amém, Deus, amém.